passou. E estamos aqui porque a misericórdia de Deus é grande. Por isso que o salmista, certa feita, ele orou: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Ó que bênção, ó que palavra, que profecia nós temos. Certamente que a bondade, nós louvou aqui, e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aí ele vai dizer: eu habitarei. O que é habitar? Habitar é morar. É isso que nós precisamos entender. Nós não podemos ser inconstantes. O que é morar? O desejo do salmista é Salmo 27:4. Uma coisa eu peço, não só peço, mas eu busco. Porque uma coisa é você pedir, uma coisa é você buscar. É igual alguém está pedindo um emprego: Senhor, Senhor, eu preciso do emprego, Senhor. Só que aí, ao invés de só o pedido, você o que vai fazer? Você vai entregar o currículo. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. E ele vai dizer, versículo 4, uma coisa eu peço e busco ao mesmo tempo. É de estar na casa do Senhor para contemplar o Senhor e a formosura do Senhor. Para aprender no seu templo. Ô meu irmão, o melhor lugar que podemos estar é no centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, Romanos vai dizer que é boa, perfeita e agradável. Boa porque Ele não quer te ver no mundo perdido. Agradável porque Ele quer sempre o melhor de mim e de você. Perfeita porque Ele é um Deus perfeito que quer habitar em mim e você. E por isso que Ele quer que você seja santuário, como diz o salmista, Ele é santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio, nós somos o santuário. Mas vamos lá, e desci, e é interessante que quando chegou lá, o oleiro já estava trabalhando. Alguns de nós às vezes ficam pensando: mas como? Às vezes nós ficamos pensando: Deus vai começar a trabalhar a partir de agora. Não, Deus já está trabalhando, já faz há muito tempo. Quando chega lá, o oleiro já estava trabalhando. Aqui para nós, Deus sabe das suas necessidades, como falei a semana passada. Não estejas ansioso pelo que haver de beber, ou de comer, ou pelas vestes. Assim como Deus cuida das aves do céu, que não trabalha. Olha que bênção. Não vale mais vós do que as aves do céu. Deus está dizendo: assim como eu cuido das aves do céu, que não faz nada, e eu cuido. Assim como as árvores também, não vale mais vós. Mas só que o que Ele quer ver em nós é fé. E fé é certeza, em outras palavras, fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é prova daquilo que se espera. Se eu perguntar aqui, é claro que todos vão acenar com a mão. É condicional: se quiserdes, Isaías vai dizer: se quiserdes, comereis o melhor da terra. É condicional a obediência. Deus não quer ver ninguém capengando, chorando pelos cantos, lamentando. Só que nós temos que tomar os caminhos certos, as escolhas certas, para que nós chegamos no propósito de Deus. Assim como Deus falou para Jeremias: desce lá e você vai ouvir as minhas palavras, não é o que você quer. Hoje o problema de muitos no dia de hoje, eu falo no mundo secular, no mundo geral, é que não quer ouvir as palavras que vêm do Senhor. As palavras do Senhor, muitas das vezes dizem: mas a palavra às vezes que o pastor prega é dura. Não é que é dura, é que o nosso coração não tá preparado para receber a palavra. Porque não tem nenhuma palavra de Deus é dura, ela é vida e paz para aqueles que creem. Por isso é necessário o homem crer. Por isso que ele falou: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Desci à casa do oleiro, e ele estava trabalhando, fazendo a obra, e como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem. O que é isso? Se a gente for ver, tem aproximadamente 200 tipos de barro para se fazer vaso. Lá no Pernambuco tem uma cidade que faz muito isso. Não estou lembrado agora o nome da cidade,
mas tem muito vaso de barro. Lá no Pernambuco você vê muito isso. Pode ser que tenha algum, em São Paulo deve ter algum lugar que tem, né? Mas lá no Pernambuco tem muito isso. Vaso grande, pequeno. E para fazer o vaso, não é qualquer barro. Tem que ter liga. Por isso que o olheiro está trabalhando e de repente o vaso não tinha liga. Quebrou na mão do oleiro. E aí ele vai olhar e vai dizer: não posso fazer como fez esse oleiro aos seus olhos fazer. O que Deus está dizendo através do profeta? Dizendo: assim como Israel se quebrou na mão do oleiro, eu não posso fazer deles melhor do que eles eram antes. Pode ser. E Deus está dizendo: eu vou fazer melhor, conforme. Por isso que a Bíblia diz em Gênesis que nós somos o que? A imagem e a semelhança do Deus vivo. Por isso que a palavra do Senhor em Gênesis vai dizer, começa assim: façamos o homem a nossa imagem. Olha que lindo! E a nossa semelhança. É mais ou menos você olhar para o espelho. É o que a palavra está dizendo. Não posso fazer como melhor do que era antes. Eu falo todo dia para Deus: Deus, eu quero ser melhor do que ontem que passou, Senhor. Nós precisamos cada dia, irmão, é gradativamente, é de glória em glória, é todos os dias ser melhor para Deus, ser melhor pai, esposo, liderança, em todos os quesitos da nossa vida, seja secular, espiritual, sacerdote, seja como for. Fala: Deus, me ajuda. Porque nós estamos vivendo num mundo de tantos conflitos, de tantas coisas, de tantas ideologias, e nós precisamos se manter na palavra de Deus. Nós não podemos perder esse perfil de ser como Ele é. Como Pedro diz, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, 13 e 15. Sede santos, porque eu sou santo. Mas pastor, ô Pedrão, eu tenho que ser santo em qual sentido? É só em alguma área? Em toda a vossa maneira de viver. Seja santo na roupa, seja santo no falar, seja santo no vestir, seja santo em toda a vossa maneira de viver. É igual um dia, né? Parece, o pastor tirou meio que uma sei lá como posso dizer, né? Uma casquinha, sei lá, dizendo que roupa não prega. Mas você conhece o médico pelo quê? Alguém pode responder? Você conhece o policial pelo quê? O bombeiro? E o cristão conhece pelo quê? Com o seu posicionamento, com a sua vida. Com a sua vida, com toda a sua maneira de viver, quer seja na veste também, irmãos. O cristão conhecido pela veste, pela maneira que ele se posiciona diante de Deus. Pastor, é a Bíblia, irmão. Deus, Ele nos conhece e nós não somos todo mundo, nós não somos iguais a todo mundo, nós somos a diferença. A Bíblia diz: e vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o que é justo e o que é ímpio. Por isso é necessário nós se manter na palavra, a palavra que é o nosso padrão, não é o que o pastor acha. Eu sempre digo que eu não acho nada, irmão, está difícil achar, né? É o que a Bíblia diz. Sede santo. Agora, só para você entender meu pensamento aqui, já volto aqui. Imagina eu chegar aqui, com a calça toda apertadinha, com uma camisa toda apertadinha, e falar: meu Deus do céu, o pastor está maluco? Vocês vão falar, não vai falar ou não? Vamos lá, meu, me ajuda a pregar? Fala: meu Deus do céu, pastor, o que deu na cabeça dele? Entrou dentro de um... Vamos falar, irmão. A roupa fala. Então, se a nossa vida tem que ser em toda, a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo, em toda a vossa maneira de viver. Pelo caráter, pela vida que leva na sociedade, as pessoas vão dizer: olha, aquela pessoa
ela tem o caráter de Deus. Ela é um cristão. Por quê? Porque ela tem um temor e ela é luz do mundo. Por isso que Jesus diz: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. As pessoas estão nos observando, e Hebreus vai dizer que nós estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, irmão. As pessoas estão nos observando a todo momento. É igual nesse emprego que eu fui fazer um serviço e o rapaz, ele ficou me observando ali, eu suando que não tocha na causa. E aí ele, de repente, ele falou: rapaz, você é pastor, né? Aí eu falei: pela misericórdia sou. Ah, pai do céu, mas assim, rapaz, trabalhando desse jeito aí. E eu falei: mas por quê? O que você quer dizer com isso? Porque eu imaginava outra coisa. Eu falei: ele imaginava que todo pastor é ladrão, né? Eu andando com Gol de 2009, só Jesus na causa, porque vê um monte de coisa do jeito que está hoje aí. Aí os irmãos me conhecem, irmão, pode ser quem for. Eu falei: rapaz, você vigia. Eu falei para ele: você vigia, rapaz. Não sou igual a todo mundo, não. Eu quero ir para o céu. Porque se for para ir para o inferno, eu vou de casa mesmo, nem preciso vir para a igreja. Dei uma dura nele, ele falou: oh, Ivan, me perdoa, me desculpa, tal. Falei: então muda essa mente aí, tá? Nós não somos igual a todo mundo. Se alguns estão dando mau exemplo aí, estão andando de carro novo, não estou nem aí. Cada um vai dar conta diante de Deus, irmão. Cada um vai dar conta, fica tranquilo. Como que diz a Bíblia? De Deus ninguém escapa. Tudo que o homem plantar vai colher. No juízo final, Deus sabe quem é quem. Tudo vai ficar claro, irmão. Não adianta: eu peguei, expulsei demônio, eu fiz nada. Fica tranquilo. No juízo final, Deus vai conhecer quem é quem. Então a gente precisa manter o nosso caráter. Porque a maior pregação que eu falo é lá fora, irmão. Todo dia eu vejo isso. Falo: Jesus amado, me ajuda, Senhor. Porque tem hora que tem hora que a gente fala: Senhor, me ajuda, né? E aí lá fora as pessoas dizem: eita, irmão, você tá muito iradinho, hein? Ô, irmão, vigia aí, crente. E aí um vacilo que você der, vai falar: mas não é lá? Não é crente? Não está indo na igreja? Porque é assim que o diabo faz, aponta. É acusador. Ele é acusador em Apocalipse, vai dizer que ele fala diante de Deus: olá, Senhor, olá, ó, fulano pecou, Senhor, olá, ciclano desandou, olá, Senhor, olá, todo momento. Aí o apóstolo João diz: filhinhos. Ó a expressão. Por que João fala filhinhos? Porque foi aquele que deitou no peito de Jesus. Foi o único. Pedro, Tiago, João, os mais chegados, mas foi aquele que deitou no colo de Jesus e sentiu os batimentos do coração. E aí por isso ele vai dizer assim: filhinhos, se porventura alguém pecar, há o advogado diante de Deus. Quem é? Jesus Cristo, o justo. Ele não está dando aparato para precar, mas ele está dizendo: se porventura alguém pecar, há um advogado. Ei, meu irmão, sabe o que é esse advogado? É fiel. Enquanto a testemunha fiel, que é o Espírito Santo, que não pode mentir. Você pensa que o Espírito Santo não conhece? Não sabe as nossas necessidades? Não sabe quando a gente às vezes falha? Mas o acusador está lá. O Espírito Santo, ele não acusa, mas ele convence, ele mostra, dizendo: não é aí o caminho. Se alguém está dizendo assim: ah, pastor, estou sendo acusado, minha mente é uma perturbação, eu quero morrer, eu quero... É o cão isso aí, não é Deus não. O Espírito Santo, ele convence, dizendo: eu tenho algo para você. Aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia. Ei, meu irmão, Deus só tem cura para aquele que reconhece os seus pecados e diz: Senhor, eu preciso ser melhor, me perdoa, irmão. É isso que Deus quer, irmão. O evangelho puro do Senhor é esse. Que a gente às vezes prega muito amor, e Deus está dizendo: arrependa, deixa. Mas vamos voltar aqui. E o vaso quebrou-se. Quebrou-se como? Às vezes o vaso se quebra com decisões erradas, caminhos errados, escolhas erradas, companhias erradas. O que a Bíblia diz assim, irmão? Que as más conversações corrompem os bons costumes. É o que a Bíblia diz, irmão. Eu só sei pregar a Bíblia, eu não sei falar outra coisa.
Você fica perto de um fofoqueiro, irmão, daqui a pouco você está aí fofocando igual ele. Você fica perto de um perturbado, daqui a pouco você está perturbado igual ele. Você fica perto de uma pessoa que só fala palavrão, daqui a pouco, se você não vigiar, né? Eu falei, isso não é regra. Se você não vigiar, guardar a tua boca, você está falando igual. As más conversações corrompem os bons costumes. Porque tem pessoas que não estão preparadas. Tem pessoas que não estão preparadas para um ambiente. Não é um ambiente que corrompe. Mas infelizmente alguns não estão preparados, vai para um ambiente tóxico, chega lá, é igual você colocar gasolina no fogo, vai. Então nessa noite, em nome de Jesus, se você se quebrou, tomou a decisão errada, a escolha errada, o que é uma conversão? Quem tirou a habilitação? Me ajuda aí a pregar, vai. O que é uma conversão? Conversão à esquerda. Conversão à direita. Espiritualmente é isso. Muda a rota, o pecado está, como dizem Hebreus, e deixamos o pecado, ou o embaraço primeiro, e o pecado, ó que interessante, o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência olhando para Jesus, ó interessante. O que é embaraço, irmãos? Tem tanta gente se embaraçando, e por isso que, ai meu Deus do céu, eu quero morrer. Por quê? Porque está se embaraçando com o mundo, irmãos. Oh, meu irmão, eu falo sempre, não é melhor abrir o coração para Deus, querido? Não é melhor deixar Deus entrar, mudar, do que tomar o outro caminho, se quebrar todo? Não é melhor reconhecer que é falho? Mas aí alguns preferem dar aquela volta, se quebra e falam, meu Deus, e agora? Tem alguns que Deus tem misericórdia, tem alguns que não dá para voltar. Por isso que nós temos que vigiar. Israel quantas das vezes se quebrou, adorando outros deuses pagãos. E aí certa feita Deus pega, se não me fala a memória, o profeta Jeremias, e vai dizer assim, viu? Vocês deixaram a fonte de águas vivas e abriram cisternas rotas. Sabe o que é cisternas rotas? É aquilo que lhe agradava o povo, e o povo estava dizendo, nós queremos isso, e aí Deus está dizendo, olha, vocês deixaram o manancial de água viva. Oh meu irmão, você não tem noção o que Deus tem para você. Só que aí, irmão, sempre não adianta. É só que a gente, alguns apontam, não, eu parei por causa de ciclano, de beltrano. Não, parou porque não quis prosseguir. Não coloca a culpa, não terceiriza. Não coloca a culpa não, coloca a culpa em você, olha para dentro de você e diz, eu preciso ser melhor. Deus tem falado comigo, não fica colocando a culpa no vizinho ou no outro, não, olha para dentro de você. A gente quer mudar o outro enquanto a gente precisa de mudança. A mudança que eu quero no mundo começa primeiro em mim. Ó, aqui, ó. Quer ganhar um esposo? Qual é a melhor pregação, pastor, para ganhar meu esposo? Fecha a boca. Quer ganhar um esposo para Jesus? Fecha a boca. Quer ganhar a esposa para Jesus? Fecha a boca. Não seja aquela, como é que diz, né? Lá em Provérbio que vai dizer, né? Aquela torneira que fica pingando, irmão. Pensa numa coisa que irrita, né? Sabe por que tem muitos lares sendo quebrados, destruídos? Por quê? Porque lá dentro da casa mesmo as pessoas não dão um exemplo. E aí é como o vaso se quebra na mão do oleiro. Deus tem um projeto, só que aí fala demais. Aí o filho olha e diz, Deus me livre. Ser igual aí, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Eu falo sempre que a maior pregação na nossa vida, irmão, e eu sempre digo, sabe por quê? Dentro de casa, eu falo porque eu tenho 2 filhos, eles estão nos observando, irmão. E
todo dia, irmã Heloísa, eu falo, Jesus, me ajuda a ser crente, porque tem hora que, meu Deus, tem hora que dá vontade de dar um safanão no meu filho, Jesus. Ou não? E aí ele observa a gente, ele está observando. Será que ele vai querer o Deus do pastor Erivan? Nós temos que ser exemplo, queridos. Dentro da nossa casa, eu sempre digo que a nossa casa todo dia as pessoas estão nos observando, os nossos parentes. Convive, né, irmão? Por isso que às vezes é aquela luta, porque o diabo acusa lá. Por isso ganha sem palavra. Em Coríntios vai dizer, né? Por exemplo, se o marido, né, é tribulado, a mulher ganha o marido sem palavra, sem pregar nada. Hoje, porque muitos maridos, mulheres não aceitam Jesus? Porque a mulher diz, eu não vou, agora mudou agora, parece agora culto de casal. A mulher diz, eu não vou fazer janta não. Aí o marido é perturbado, o marido gosta de jantar todo santo dia. Eu não vou fazer janta não. Aí tribula o marido, fala, oh, Jesus do céu. Aí quer ganhar o marido como? Ganha sem palavra. Faz o abençoado do janta, pelo amor de Deus. Ah, eu vou separar. Que separar, meu irmão? Coloca a rodinha aí e carrega até o fim. Ah, tá difícil, pastor. Coloca a rodinha e leva. Casamento não é brincadeira, não, irmão. Casamento não é igual, sei lá, na pizzaria, ó, tem como entregar uma pizza pra mim aí? Ah, não, eu não quero mais não. Não, tem que, coloca a rodinha e leva. Pastor, tá difícil, eu vou separar. Separa não, querido. Não, não existe, não. Se falaram pra você que você pode trocar de mulher ou de homem igual troca de roupa, não, aqui não. Ó, mudou agora, oh, Jesus. Cuide da sua casa. Cuide da sua família. Às vezes o vaso se quebra, é nisso aí. Não adianta eu demonstrar uma espiritualidade aqui, enquanto a minha casa está uma bênção, né? Para não dizer outra coisa. Enquanto a minha casa está de cabeça para baixo, aí aqui eu sou aquele espiritual. O pastor lá é uma bênção, aí em casa só o sangue. Por isso que eu falo, irmão, ser crente não é fácil não. Pastor, ser crente é tão bom, só se for na tua mente, porque ela luta todo dia, fala, oh Jesus, me ajuda a ser crente, chegar no céu, porque eu quero chegar no céu. Às vezes nós se quebramos, por quê? Porque a nossa pregação é a nossa vida. O povo de Israel se quebrou porque tomou caminhos errados. Deus tem vitória para o povo, tem vitória. Deus tem bênção para o povo, Deus tem. Deus tem tantas coisas para o povo, mas o povo tem que querer entrar na vontade de Deus. Tem que obedecer. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Só que alguns preferem sacrificar e depois vem, ai pastor, e agora? Ora. Não, irmão, não tem como orar não. Ora pelo meu casamento, meu irmão. Ora pelo meu relacionamento. Meu querido, senta e conversa. É assim que funciona o negócio. Tem coisa que oração não funciona. A gente espiritualiza tudo, irmão. É porque o Jesus, o Senhor faz uma obra. Claro que você tem que orar por ele, né? Mas senta lá e conversa. Vamos lá. Eu vou falar, eu e minha esposa. Hoje, graças a Deus, hoje nós vamos tão bem, mas no começo, quando eu casei, eu prova aqui de São Sei. Por quê, pastor? Porque a gente era novo, imaturo. Eu falo por mim. Imaturo, novo. Por isso que, irmão, é pessoas diferentes, irmã Heloísa. E como que faz? E como que dá certo? Tem que fazer dar certo. É conversando, dialogando. Ah, pastor, prepara uma mulher especial, uma anja, ou um anjo. Não tem isso, querido, esquece. Senta e conversa. Ô, meu amorzão, eu te escolhi. Nós vamos viver até o fim. Só quando bater as botas, ou ambos, vamos até o fim. Senta e conversa, é assim que funciona. Não vai ter um anjo, não, meu querido. Senhor, manda uma anja para mim. O jovem, é nós que escolhe, não é Deus que escolhe. Sabe por que muitos casamentos estão dando errado? Por quê? Ah, Deus falou que fulano de tal, ciclano de tal é minha esposa. Ei, para com isso. É você que aponta, é você que escolhe. Quem está entendendo nessa noite? Irmão, às vezes o vaso se quebra porque faz as escolhas erradas, aí se quebra. E Deus está dizendo assim, eu tenho um vaso para você bom. Aí você vai, pega uma vasilha, pega uma prova. Aí só, meu Deus do céu, é só choro.
Ô, irmão, estou falando besteira? Nós estamos vendo esse mundo aí, todo dia nós vemos aí na televisão, morte. Porque fizeram as escolhas erradas, jovens se encantaram pelo príncipe encantado. E aquele ciúme doentio, que nós vemos aí, só falta sangrar a televisão, porque as escolhas erradas ou leva, a escolha certa leva a bênção, a escolha errada leva para outro caminho. Jeremias vai dizer assim: eu tenho pensamento de paz para você, não de mal, para dar o fim que desejais. Ó, você quer um fim bom? Quer alegria? Então você vai me achar quando você buscar de todo o coração, e sereis achado de mim, diz o Senhor. Deus está dizendo assim: ó, eu tenho bênção para você, mas o caminho é esse aqui, obediência. Na hora que você obedecer, Deus vai conceder para você. Só que vinha uma hora ou outra, irmão. É a vida. Enquanto tiver dessa vida aqui, a gente vai ter problema, irmão. Pastor, você não tem problema, irmão? Se eu sentar com você, eu acho que você vai descabelar de chorar. Todos temos um problema, mas nós não podemos deixar o problema nos parar. Às vezes nós nos quebramos, mas Israel se quebrou na mão certa, na mão do Deus Todo-Poderoso, que teve o poder de fazer ou refazer muito melhor do que eles foram. Assim será na nossa vida, em nome de Jesus. Nós seremos muitos melhores do que nós éramos. Se você crê assim, meu irmão. 2 Coríntios 5,17, assim: as coisas velhas passou, tudo se fez novo. Quem quer o novo de Deus? Em Mateus vai dizer assim: não se pode deitar vinho novo em odre velho. Oh, muda essa mentalidade. Sabe porque muita gente entra em problema? Porque a mentalidade velha. E aí entra em problema, toma decisões erradas, escolhas erradas, e de repente... E por isso que não pode deitar vinho novo, por quê? Porque quando deita vinho novo em um odre velho, o odre velho se quebra. Sabe o que eu aprendo com isso? O odre velho representa a religiosidade, a mente tapada. Não quer avançar, não quer crescer, não quer amadurecer. E ninguém cresce dando risada. Às vezes crescemos como que diz no provérbio do mundo, né? na bordoada, na raça. Por isso que eu aprendi na luta mesmo, que a tribulação produz paciência. Aí eu não tenho paciência. Quantas vezes eu não tive paciência? Mas na hora da prova, ou você tem paciência, ou você morre. Está escrito, porque a tribulação produz, é automático, paciência. Aí eu não tenho paciência, então uma hora dessa você vai aprender. Aí alguns dizem assim: oi, mano, não ora Deus pedindo paciência. Não, porque Deus vai mandar problema, queridão. Que Bíblia que está escrito esse negócio aí? Onde está escrito esse trem aí? A tribulação produz. Deus está dizendo assim: eu vou preparar você, porque você é muito nervosinho, né? Você é muito nervosinha, então eu vou preparar alguma situação para você ter paciência. Porque não é do jeito que você quer, é do meu jeito. Você está entendendo, irmão? Quantas das vezes Deus me ensinou, e ali, você está doendo, Senhor, será que eu vou aguentar? E hoje estou aqui. Quantas das vezes me peguei chorando de descabelar, dizendo: Deus, será que eu vou aguentar? Eu suportei, graças a Deus, porque Deus foi o guarda fiel da minha vida, assim na sua vida também. Quantas das vezes você passou por uns perrengues da vida e você está de pé lá atrás, você enfrentou, e não foi para você morrer, foi para você ser melhor. Uma melhor esposa, um melhor esposo, um melhor pai, uma melhor mãe. É a vida cristã, querido. Não tem outro caminho. Se falaram para você: vem para a igreja que vai ser só vitória, mentiram para você. Se o próprio Cristo diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Versículo 5: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei fazer de vós como fez o oleiro, casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derrubar, destruir, se tal nação, porém, contra a qual eu falar se converter da maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer.
Pastor, mas Deus faz mal? Como é que Deus faz mal? Eu vejo assim que as nossas escolhas nos faz fazer com que Deus permita a vontade permissiva de Deus. Deus não obriga ninguém a servi-lo, por isso que é condicional. Quer? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se quiser, você vem. Para Mateus, ele diz, abandona aí a coletoria e segue Mateus. E Mateus deixou, creu na palavra e já começou a seguir Jesus. Zaqueu desejou conhecer Jesus, era rico, né? Porque as pessoas têm uma mentalidade dizendo assim, só vai para a igreja quem não tem, a vida tá lá, como que diz, não, povo, a vida espiritual não tem nada, o povo é tudo pobre. Não, Deus ele veio para todos. Se o Deus que salvou Zaqueu, que era rico, alcançou a minha vida, Deus não está limitado. Deus não faz acepção de ninguém. Ele veio tanto para os gentios, tanto para o grego. Ele veio para todos. E todos quanto vêm a Ele, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz, tido como maldito, foi por toda a humanidade, para salvar o que se havia perdido, irmão. O amor de Deus é tão maravilhoso que nos alcançou, mesmo não merecendo nada. Aí a gente, o que é definição de amor? Amor entrega. E às vezes entregar é difícil, dói. João 3,16, que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Antes o entregou por nós e não poupou. Ó, que amor é esse que entrega o seu Filho para uma humanidade corrompida? É só Deus que faz isso. Mas por quê? Porque nós estávamos mortos, como diz Romanos, nos nossos delitos e pecados. E aí Deus fala, eu te preciso recuperar essa humanidade, porque senão vai todo para o inferno. 8 bilhões de pessoas. E aí 8 bilhões de pessoas, o pecado foi todo em Jesus. E a ira de Deus foi toda em Jesus para punir o pecado em Jesus. Imagina, de 8 bilhões de pessoas, Jesus sentindo, por isso que a Bíblia diz que ele suou sangue. Imagina a agonia. Às vezes a nossa pressão baixa, a gente já quer dar, parece que vai dar um piripaque. Não é? Não é assim, presbítero Wilson? Tem hora que a pressão parece que baixa, a gente já fica meio neurótico, já fica... Imagina agora, sentindo, suando sangue, percebendo que o momento, porque Jesus não foi assassinado, ele diz, a minha vida eu a dou, ninguém as tira. Ninguém tira a minha vida, eu a dou a minha vida. Por isso que quando o soldado chegou até Jesus, Judas beija, identificando, dando o ósculo santo. Esse aí que é o Senhor, esse que é Jesus de Nazaré. Aí beija Jesus. Eita. E os irmãos conhecem a história. E Jesus vai no Calvário, na cruz do meio, tido como maldito, tido como pecador, mesmo não tendo nenhum sequer pecado, se fez pecador por nós. E aí a ira de Deus foi em Jesus para punir o pecado da humanidade. E por isso que tem aquela palavra que ele exclama, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aí ele vai dizer mais, quer dizer, é uma exceção. Pai, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Será que nós estamos dispostos para dizer, Deus, faz a tua vontade? É igual aquele louvor, né? Será que, deixa eu ver se eu lembro. Perdendo tudo? Como é que é o nome? Me ajuda aí. Perdendo tudo pra... Será que a gente está perdendo tudo mesmo? É um louvor maravilhoso, muito bonito. Pô, eu gosto demais do louvor. Às vezes eu fico me olhando assim, Jesus, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. É muito sério, irmão. A gente fala, perdendo tudo e com alegria. Será mesmo, irmão? Será que a gente vai para a igreja com aquela alegria, perdendo as coisas, um monte de problema, tô nem aí, vai louvar a Deus? Será mesmo? Começa a pensar, as pessoas louvam e não tem noção do que está louvando. As pessoas cantam, é muito bonito, aí Deus está dizendo, eu vou experimentar você mesmo, você está cantando, né?
não é só cantar não, querido. Deus vai analisar se é verdade mesmo. Ah, é verdade. Então você está pedindo para eu tirar uns negocinhos de você? Então eu vou limpar algumas coisas. Aí depois Deus começa a fazer uns negócios, a gente começa a dizer, meu Deus do céu, e agora, Senhor? Você não estava louvando. Você não estava orando, tão feliz. Com o maior ímpeto. Oh, querido, seja racional. Por isso que o culto é racional. Romanos 12, eu rogo, eu imploro, pelo amor de Deus, quando forem se apresentar a Deus, ou seja, tenha uma preparação de quê? Se apresentar em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo. Oh, meu irmão, quem dera, né? Na nossa vida, algumas manias, vou falar por mim, algumas coisas que Deus está dizendo, eu estou enjoado, Erivan, tira esse negócio, vou tirar de você, para com esse trem aí. Igual o mineiro agora, né? Você precisa mudar esse negócio seu aí, irmão. Para dessa mania. A gente precisa, irmão. Hoje eu preciso me converter, irmão. Meu Deus do céu, eu preciso todo dia. Preciso me converter. Preciso mudar, preciso melhorar. Oh, meu Deus do céu, como diz o louvor, me ajuda a melhorar. Porque é um processo. Por isso que a Bíblia diz: seguir o quê? A paz com alguns, com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pastor, tem que ter paz com todos. Mas, pastor, eu fui muito ferido. Ô, meu querido, bem-vindo ao clube dos cristãos. Se você achava que era só a vitória, como a Damares, né? Agora é só a vitória, não sabe de nada, inocente. E não pode guardar aquele negocinho, ressentimento, raiva, rancor, ódio, não guarda esse negócio não. Provérbio 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procede a saída da vida. Sobre tudo, sobre o dinheiro, guarda o coração. Sobre a casa, guarda o coração. Sobre o carro, guarda o coração. Guarda o coração. De tudo isso, guarda o coração. Porque dele é a fonte do quê? Tanto do coração você ama ou você odeia. Você diz, eu disse, pá, tá olhando a cara do pastor do céu. Gabeto, oh Jesus. E é do coração que diz, oh meu Deus, pastor, você abençoa meu pastor. Oh Jesus, querido, é do coração. Por isso que é uma luta constante. Fala, Jesus, me ajuda, Pai. Não guarda o meu coração, não me deixe eu pecar contra o meu irmão, não me deixe me irar, não me deixe, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu ser verdadeiro, porque a Bíblia vai dizer, irmão, a Bíblia diz que o amor tem que ser o quê? Não fingido. Irmão, se a Bíblia está falando que o amor não pode ser fingido, é porque tem uns fingimentos de amor. Ai, irmão, eu te amo tanto, irmão. I love you. Só que por trás dizendo, meu Deus do céu, uma bênção. Não pode ser fingido, querido, tem que ser sincero. Para nós encerrar, o que é a palavra sincero? Sem cera. Olha que interessante. Sem maquiagem. As mulheres que gostam de usar um rouge aí, uns negocinhos, né? Assim, sem maquiagem, é sincero, com a cara limpa, dizendo, isso aqui sou eu. Eu sou isso aqui mesmo, querido. Por isso que eu sempre digo, irmão, as pessoas vão me amar pelo que eu sou. Eu não vou ficar puxando sardinha para ninguém, não. Eu quero ser sincero com cada um de vocês. Porque eu quero entrar um dia no céu e apresentar uma noiva, uma igreja, um povo que foi instruído na verdade, um povo que não ama com fingimento, cheio de... Não, um povo que ouve a voz do sumo pastor Jesus Cristo. Por isso que às vezes vocês dizem assim, pastor, fala duro, irmão. Sabe por que eu falo às vezes assim, irmão? Porque vocês não têm noção. Nós vamos dar conta diante de Deus. Falo nós porque quem é o anjo da igreja? Quando Deus fala o anjo da igreja de Apocalipse, fala, e o anjo da igreja falou ao anjo da igreja, representando quem que estava lá? Eram os pastores. Dizendo, viu, coloca a ordem aí, eu estou vendo, hein? A igreja é minha. Senão virei e tirarei o teu galardão. Então, olha a responsabilidade, irmão. Mas a gente chegar diante de Deus, e Deus falou, e aí, eu não sei como é que vai ser meu nome lá, se vai ser Ivan, sei lá. Ou Ivan, vamos dizer que seja, né? E aí? E a igreja lá?
Aqui, Senhor. Você não tem noção, querido. Por isso que a gente às vezes fala algumas coisas, às vezes parece ser dura, mas é para a gente acordar para a vida, irmão. Nós estamos vivendo nos últimos dias. A gente não está brincando aqui de pastor, de final de semana, quinta-feira, final de semana, domingo. Não, a gente toma numa vida real, querido. Porque cada um vai apresentar diante de Deus. É uma grande responsabilidade, tanto minha e tanto de vocês que ouvem. Por isso, querido, fica firme com Jesus. Se quebrou, Deus está dizendo, eu vou fazer você melhor do que era antes. Você quer ser melhor do que era antes? Eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. Me ajuda, Senhor, a ser melhor. Porque, irmão, a Bíblia diz que a porta é estreita, apertada é o caminho, mas que conduz aonde? A vida. E a porta larga é que conduz à morte. E são tantos que entram por esse caminho. Qual é o caminho melhor? Você prefere a porta larga, que é aquele caminho de facilidade e tal, aquela vida fingida e tal, ou a porta estreita, dizendo, eu quero sinceridade, verdade, comunhão para com cada um. E aí você vai chegar diante de Deus, como Jesus, João 14 disse, não se turbe o coração, quer dizer em Deus, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Ô irmão, lá no Apocalipse vai dizer que é uma cidade, irmã Heloísa. Ô irmão, e existe muitas moradas. Ô presbítero Wilson, olha que bênção, lá não vai pagar aluguel, pagar a casa, né, que é uma prova terrível, Jesus. 160 meses, 300 meses, Jesus vem um outro Cristo que pague. Vai ficar tudo aí, vai lá, irmão Diácono Sérgio, lá a morada já está preparada. Não é que ele foi preparar, ele disse, eu vou preparar. Não está dizendo que eu vou preparar. Ele está dizendo, ó, se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, não, aleluia, onde eu estou estejais vós também. Ei, Deus tem morada para você, meu querido. Então fica firme. Deus tem morada para você. Lá você não vai pagar aluguel, não vai pagar casa, não vai pagar carro. Lá vai ser, aleluia, uma vida eterna com Ele. A Bíblia diz que Ele será a luz. Oh, meu Deus do céu. Por isso aguenta aí, suporta, pelo amor de Deus. Não entrega não. Fala, Senhor, e agora? Eu vou parar, não para não, agora, não adianta parar agora não, irmão. Não para não, querido. Nós estamos já nos 15 minutos da prorrogação. Quem jogou futebol sabe o que eu estou falando. Já foi os 90 minutos. Deu tudo empate, ninguém fez nada. Agora vamos os 15 minutos. E os 15 minutos, daqui uns dias, a última trombeta vai tocar. E nós que estamos vivos, Paulo vai dizer, nós que estamos vivos seremos arrebatados, e os mortos ressuscitarão primeiro. Mas enquanto isso, aguenta firme. Ah, pastor, tem dia que eu só choro. Chora mesmo. Chorando não, chora mesmo aos pés de Jesus. Ele vai te entender melhor do que o teu esposo, tua esposa, sei lá quem for. O que Jesus diz? Bem-aventurados que choram, porque logo serão consolados. E ele melhora ainda, bem-aventurado ou feliz, em outras palavras. Sinto a graça de Deus nessa noite. Como assim, Senhor? Bem-aventurados que choram, por quê? Porque enquanto o mundo está rindo hoje, logo, logo você vai ser consolado. Enquanto o mundo está celebrando hoje, aleluia, logo, logo eu enxugarei dos vossos olhos toda lágrima. Bem-aventurados que choram, porque vão ser consolados. E ele vai dizer ainda mais, bem-aventurado quando vos injuriar.
que é injuriar? Sabe aquela pessoa importunista que fica no pé e você fica irritado? Quando injuriar e dizer todo mal contra vós, falar um monte, aquele crentão, aquela crentão. Mais ou menos isso. E dizer todo mal contra vós. O que eu vou fazer, Jesus? Exulta. Mas como assim exultar? Cantar louvor num momento desse? Exulta, canta louvor. E eu me pergunto, mas como? A pessoa falando mal de mim, falando um monte de coisa e falando, exulta. Sabe por quê? Você não precisa se justificar. Você não precisa justificar, eu te conheço. É a Bíblia, irmão. Vamos pregar. Eu gosto de pregar a Bíblia, irmão. Estou pregando o Evangelho. Aí ele vai dizer para nós encerrar: bem-aventurado quando vos injuriar e disser todo mal contra vós, exultai-vos e alegrai-vos por isso. Por quê? Porque antes perseguiram os apóstolos. Aí ele vai dizer ainda mais: bem-aventurados os pacificadores. Por quê, Senhor? Porque esses são os filhos de Deus. E o que é pacificador? É aquele que leva paz. E o que é pacificador? É aquele que estão fazendo calúnia e ele apresenta a verdade, a paz. Oh, querido, em nome de Jesus, ao invés de jogar gasolina, o que é a gasolina para nós, né? Ao invés de ficar falando coisas que não sabe, falando mal, seja de quem for, escolha a melhor parte, ouvir a palavra. Guarda o teu coração em Deus, porque só vai entrar no céu. Senhor, Salmo 24, quem entrará no teu lugar santo? Uma pergunta: quem é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a alma à vaidade, ou melhor dizendo, à mentira, à fofoca, à discórdia, seja lá qual for. Ei, irmão, bem-aventurado, feliz quem é limpo de mão, puro de coração. Oh, querido, não deixa o teu coração ir para o outro lado, não. Se coloque de pé. Vem aqui, cooperadora Viva. Nossa cooperadora Viva vai recolher a oferta, irmão. Nós não vamos. Oh, querido, fique com essa palavra no seu coração. Pastor, eu me quebrei, eu tomei algumas decisões erradas.